Olá, em Salmos 1, 88 diz assim: o Senhor Deus da minha salvação. E aqui diz assim: diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Tá certo? Você conhece isso para a sua vida? Eu conheço. E eu quero te falar um pouco mais. As respostas que são necessárias. Eu, porém, diz aqui no versículo 1, 88, versículo 1, que eu acabei de citar, e no versículo 13 diz assim: eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Então é assim, o reconhecimento da vida, né? E a gente pensa com a consciência da gente, responde para si próprio, contra a nossa péssima consciência, né? A responsabilidade hoje da nossa vida é tratar sobre isso, reconhecimento pítico. Pois é responsabilidade consciente. E é a verdade que a gente pensa. Aí no versículo, no capítulo 89, no versículo 8, diz assim: o Senhor Deus dos exércitos. De quantos exércitos a gente está falando? Então, o Senhor Deus dos exércitos de anjos, dos exércitos de guerra na face da terra. E você pensa que Deus age como? Você pensa que Deus é tolo? Você pensa que Deus conhece? Diferente do homem? Não, Deus é maior do que todas as coisas. Ele conhece e contempla isso. Você já ouviu falar e já entendeu isso na sua vida? Ouviu entendimento em algo assim? Reconhecer é melhor do que entender. Pois é, reconhecimento agora na sua parte psicológica. Eu creio que você conhece o que é psicose, não? Então, é análise física e psicológica. Então, nós temos parte de consciente. Quando a gente pergunta para si próprio, eu conheço aquilo, e a gente fica tentando lembrar e não tem capacidade, eu vivo assim, reconhecendo a consciência de entendimento, mas ao mesmo tempo tratando sobre isso como algo consciente ou algo prático. Então é assim. Responda uma coisa e diga aí, você conhece o que é intencional? Você viu agora? Pois é a parte do que eu tento. Intencional, tá certo? E o reconhecimento da gente é o que nesse presente momento? É que Deus é isso, é maior do que tudo. Então, bem, você precisa conhecer uma coisa. Não direcione a verdade. Trate as coisas com entendimento. Não trate para você como se aquilo que você pensa ser de si próprio é vergonha para os outros, para você é mérito. Tá certo? Como se você entendesse que eu evito responder às atitudes conscientes do mundo. É verdade. Eu conheço algumas coisas, porque eu não posso dizer assim, ó, eu sou conhecedora de todas as coisas. Eu conheço que no homem, Deus disse, só há fracasso. O homem que tem Deus, ele vive reconhecendo um caminho que precisa seguir. Mas ele se orienta por Deus. Isso. Ele é nosso guia, ele é nosso ajudador, não é isso? Ele é nossa proteção, né? Ele é a nossa proteção, nosso protetor. Então ele nos guia, ele nos orienta, ele nos traz consciência. O caminho, o verdadeiro caminho, né? Da vida. Então, o Evangelho, a reconhecer assim, você pensa, quantas vezes você pode pensar sobre péssima fala? Isso. Aí eu te pergunto, quantas vezes você viveu? Então, a vida é assim. Reconheça uma coisa. Você só não pode se garantir. Deus é Ele. Quem muda todas as coisas. Agora, eu nunca fui caótica para responder qualquer coisa às pessoas, porque isso é feio. Não trate assim as pessoas. As pessoas não precisam da sua falta de capacidade, sua má educação. As pessoas precisam reconhecer em você capacidade e consciência. Porque se você pensa que isso é trabalho e entendimento, você está sendo um esquizofrênico. Olha, tá vendo aí? Pois é, você é um esquizofrênico, uma pessoa que não tem capacidade. Sua mentalidade é limitada. Você se acha e não tem capacidade para viver isso.
A trapaças. Na nossa cidade você pensa que é boniteza. Pois é, entenda, o reconhecimento da sua vida, não é isso? Então, olha, não ficou melhor? Não é bonitinho? Pois é. Agora eu pergunto para você, o que é que isso traz a você? Sabedoria? Pois então me pergunte uma coisa, quando você tiver a capacidade, quantas vezes você olhou para essa trança aqui, que está sendo desfeita por ela própria, e você imagina que cadê a responsabilidade? Pois é. E você sabia que isso aqui acontece? Que uma trança se desfaz? Ou não? Porque é eterno mesmo, querido, só Deus, nesse presente momento. E uma realidade, inferno e céu. Só isso. Tá certo? Então reconheça a sua falta de capacidade e a sua limitação de vida. Querida, a vida não é conhecimento diferente. É você que precisa se equilibrar psicologicamente. Quantas vezes você responde para si próprio, eu não guardo mágoa? Não? Oh, verdade. Então, quantas vezes eu pergunto para você agora, verdade, quantas vezes você falou com Deus hoje? Uma vez? Tá certo. Deus tem lhe orientado. 2 vezes, Deus tem te conhecido. 3 vezes é fé. 4 vezes é caos para Deus responder. E verdade que a gente vive é entendimento, não falta de capacidade. Porque senão você não está contra, é resposta, você está contra Deus. Entendeu? Então você vive isso, falta de conhecimento e diálogo falido. Então, observe uma coisa que eu vou te falar, para a gente finalizar. Reconheça que a gente não tem capacidade de seguir sem este Deus, tá certo? E eu queria que você que não tem capacidade ainda de entender que você é fraco, que você não consegue servir o Evangelho, vá para a intenção verbal primeiro, porque não é você que aceita Deus, é Deus que aceita você, tá certo? Que Deus te dê um excelente dia, te dê muita graça e muita capacidade de alcançar o caminho certo da vida.